a não ter capacidade de ganhar concorrência, porque vinha uma cunha de imposto em cima, Exatamente. 40%, 50% do PIB de carga tributária, enquanto o produto chinês da Malásia, etc., vinha limpinho, sem imposto, porque o governo assumia concretamente os custos básicos de produção e manipulava outras condições de competir, que é um pouco mais complicado, para ganhar mercado. Mas deixa eu entender, então. O que aconteceu no Sarney, Fernando Henrique, depois que vem aquele plano real e tal, isso não é um modelo econômico. Isso foi o quê? Não, isso daí é o seguinte, vamos comparar aqui. Nós temos uma doença que tem um sintoma. Você está com uma dor na barriga. Sim. Uma dor na barriga pode ser gases, mas pode ser um câncer. Ou pode ser um apendicite. Enfim, e daí vem uma febre. Então, mal comparando, o plano real que eu ajudei a fazer, eu já fui ministro da Fazenda com Itamar, é um programa muito sério, mas não é um modelo econômico. Era como quem trata a febre para levar o doente para ver que dor é essa. Tá. Para ver se é só gases, para ver se é um câncer. E então decidir qual é o remédio, se é cirurgia, mal comparando assim. Então, mais ou menos é isso. Então, o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que a inflação no Brasil não era como no mundo inteiro e nos manuais de economia tradicionais dos americanos, uma doença da moeda. Como é? Nos manuais de economia, quando a moeda começa a perder valor, é uma doença tão grave que tem consenso contra isso. A galera não lembra isso aqui, mas era assim, o pessoal remarcando o preço enquanto você estava pegando coisa Assim, na gôndola, o pessoal estava remarcando. 84% de inflação num mês aconteceu no governo Sarney. Caramba. Mas assim, inflação de 70%, de 200%, de 300%, de 400% ao ano, muitos anos. Que era a febre. Isso quem sofria, quanto mais pobre... Só a classe média e a pobreza. Só, né? E o pobre. Porque o rico tem aplicações, o que é? Aí que eu vou te explicar, que é a molecagem. No mundo inteiro, na história da humanidade, quando a inflação sobe, tem um consenso. E há uma mudança política ou uma ruptura. Por exemplo, o Hitler é eleito na Alemanha pelo povão, foi eleito por uma massa de populares alemães por conta da inflação gigantesca. Tem a fotografia da turma levando um carrinho de mão de dinheiro para comprar um pão. Né? Pela desvalorização. Não, eu lembro, para comprar uma revista era coisa de 1000 e não sei quantos, sei lá que moeda que era da época. Exatamente, cruzado, cruzeiro, sei lá, cruzeiro novo. Pois bem, no Brasil isso não aconteceu. Foram 25 anos de inflação alta. Eu disse, caramba, por quê? Se no mundo inteiro... Ora, porque os ricos, espertos, e os políticos comprometidos com os ricos, criaram um negócio que eles chamam de indexação. O que é indexação? Na verdade, você criou duas moedas. A moeda real, ou cruzeiro, ou cruzado, era a moeda que circulava para os trabalhadores assalariados e classe média. Tá. E os ricos que tinham sobra de dinheiro, indexaram, ou seja, estabeleciam a correção monetária. Aí os nomes não interessam, era LFT ou RTN, que era o seguinte, então eu botava o meu dinheiro no banco, e o banco me dava uma moeda ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Você não ia perder. Então naquela noite o trabalhador perdia 1%, e eu ganhava 1,5%. Além de não perder, você ainda ganhava. Ganhava muito dinheiro. Caramba. E aí, então virou uma grande negociata. Continua hoje, Vilela. Continua completamente, porque agora nós trocamos inflação por juro. Que é um elemento do plano real que nós ajudamos a fazer. Mas deixa eu entender. Aí veio Itamar, veio Fernando Henrique e estancou. Então veio o Itamar. O Itamar não tinha compromisso com essa roubalheira. Por quê? Porque ele vem de fora. Ele vem de fora do sistema. Tá. Não tem compromisso, porque ele veio como vice do Collor. É verdade. Porque ele era de Minas Gerais, era um cara muito sério, muito respeitado. O Collor caiu e ele assume. Tá. Quando ele assume, se desfez o pacto em que os barões controlam o poder político do país. Desde o começo. E aí ele, Itamar, diz assim, eu não tenho compromisso com isso, vamos lá acabar com essa negociata. Aí demite, quer dizer, nomeia 6 ministros da Fazenda. Nomeia um, não dá certo, tira, nomeia outro, não dá certo, tira. Isso em 24 meses de governo. Caramba, não nomeia outro, tira, nomeia outro, tira. Eu fui o 6º ministro. Quando caiu o 5º, eu fui o 6º, e aí consolidamos e deu certo o plano. Mas como eu lhe disse, nós acabamos a febre. Acabamos a inflação. Estancou um sangramento. Mas preparamos o doente para ir para o hospital. Tá. E aí, mas foi tão importante o êxito, o sucesso do Plano Real, que o Fernando Henrique se elegeu e resolveu levar o doente, ao invés de ir ao hospital, levou o doente para o baile funk. O que ele errou? Porque o plano era sério, mas precário. Era tudo assim, era para fazer 6 meses de juro alto. Depois nós íamos fazer as reformas que o país precisa e decidir um novo modelo econômico. A época do dólar 1 para 1... Era essa época. Era essa época. Quando eu assumi, era pior.
Era pior. Quando eu assumi, o real valia 85 centavos, quer dizer, um dólar valia 85 centavos. O real de valia real, mais que o mais dólar? do que o dólar. Caramba. Logo não vê que não está direito. É claro que não está direito. É óbvio é? que a nossa moeda Então, não... era artificial. Por quê? Porque nós prometemos trocar um real por um dólar e fizemos juros ir lá para cima para poder atrair dólar do estrangeiro para vir especular no Brasil overnight, que a gente chama. Especular. Mas o cara colocava dinheiro... ele botava o dólar e ganhava o juro brasileiro, que era o juro, como segue hoje, o maior do mundo. E aí eu tinha condição artificial, mas eu tinha condição de dizer assim, tá duvidando que a minha moeda é boa? Traga que eu troco por um dólar. Quem tentou, nós trocamos e perdeu dinheiro. Pá. Aquilo era para durar 6 meses. Mas o Fernando Henrique se elege e faz aquilo durar para sempre. O resultado prático, quando você faz